Então, antes de começarmos bem, vamos inclinar nossas cabeças novamente para uma palavra de oração. Pai no céu, com humildade, viemos à Tua presença e Te agradecemos por Teu amor infinito. Agradecemos por Jesus. Agradecemos por Teu Espírito Santo trabalhando em nossos corações. E obrigado pela promessa de que estás em nosso meio. Pai, oramos para que agora sejas Tu a falar e tocar os corações, porque só Tu podes fazer isso. Que seja para a Tua glória, no precioso nome de Jesus, nós pedimos. Amém. É muito importante que entendamos Sabe, nós podemos... Por favor, não me entenda mal. Podemos ir à igreja. É bom, estou certo? Mas Satanás não tem medo de que vamos à igreja. Muito obrigado. Satanás não tem medo de que vamos à igreja. E podemos comer de forma saudável um monte de brócolis e vagens e tofu. Mas Satanás não tem medo quando comemos de forma saudável. E podemos fazer reuniões de acampamento e cantar no coro e ensinar na escola sabatina, mas Satanás não tem medo quando fazemos isso. No entanto, o espírito dos profetas diz que quando oramos, Satanás e seus seguidores, você se lembra? Pisoteiam e fugir. Satanás tem medo da oração, porque através da oração nos conectamos com Deus. E quando você está conectado com Deus, não há espaço para Satanás. Ele vai embora. E assim, se a oração é tão importante, na verdade não deveria ser uma tarefa, deveria ser um privilégio, porque através da oração nós realmente falamos com Deus. Imagine você consegue falar com o Deus do universo. Se a oração é tão importante, por que oramos tão pouco? Você entende? A profecia espiritual diz que a oração é o fôlego da alma. Nunca vi ninguém vivo respirando 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite e 2 minutos antes das refeições. Nunca vi ninguém vivo fazendo isso. E ainda assim, às vezes, é isso que fazemos. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, isso significa que você precisa continuar orando se quiser permanecer vivo. E quando você para de orar, começa a morrer. Porque esse é o segredo do poder. E assim, antes de começarmos, quero dizer que no último fim de semana, falei na conferência de Upper Columbia em Spokane. Havia um grupo de estudantes, muitos estudantes e professores e funcionários da parte educacional. E fiquei absolutamente impressionado até as lágrimas. Os estudantes eram tão diligentes. Você nunca imagina jovens sendo tão dedicados, tão devotados. Os estudantes eram tão diligentes. Depois de apenas sexta à noite, sábado de manhã, você os vê na natureza, orando ao redor. E então, na tarde de sábado, eles deram testemunhos. Um deles disse que gosta de dormir até tarde, simplesmente adoro, odeio acordar cedo. E ela disse, pedi a Deus na noite passada para me acordar como Jesus fazia cedo pela manhã. E ela disse, Deus me acordou às 5h30. E ela diz, nunca na minha vida fiz isso, exceto uma vez, quando tive que voar. E ela disse, eu simplesmente não faço isso e Deus me acordou. E ela disse, fui lá fora e pude sentir a presença dele. Há algo sobre passar tempo com Deus. E há algo sobre começar o dia com Deus. Diz na Bíblia, ele desperta meu ouvido. Você se lembra? Ele desperta meu ouvido para ouvir como um discípulo. Não para falar, mas para ouvir. E então ele diz que Jesus, em vários versículos da Bíblia, que Jesus acordava cedo pela manhã enquanto ainda estava escuro. E ele ia para um lugar isolado e orava, passava tempo com o Pai. Sim, Jesus fez isso. Quanto mais nós precisamos disso. É por isso que eu disse, Satanás não tem medo quando vamos à igreja, mas ele tem medo quando oramos. Porque quando oramos, comungamos com Deus. E Satanás não tem mais poder ou acesso a nós.
Sim. Dizendo isso, vou dar um exemplo. Provavelmente alguns de vocês já ouviram o exemplo. Quando terminei em Andrews, há muito tempo, 100 anos atrás, quando me formei, depois que terminei, eu imaginei, eu disse, ei, eu sou um educado, sou talentoso. Eu sou assim e assim. Eles vão me dar uma igreja grande e bonita. Você gostaria? Sabe? Fui chamado para algum lugar no norte e estava menos 36, 36 abaixo de zero. Não sei se você sabe o que é isso. Uma vez na Noruega, minha esposa e eu experimentamos 60 abaixo de zero. Eu não consigo nem descrever o que isso significa. Tenho fotos com a neve, tão alta que você vê 2 paredes de neve e o carro realmente pequeno passando entre elas, sabe? E então estava, menos 36. Fui à igreja, havia 9 pessoas na igreja. Minha família, 4 e mais 5. Desses 5, o mais jovem tinha 72 anos e o mais velho 92. Eu realmente respeito os idosos, porque eles têm experiência e sabedoria. Mas eu também gostaria de ter alguns jovens na igreja. E eu disse à minha esposa, isso não é algo que eu imaginei. Esta igreja está uma semana de 5 funerais. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu disse, precisamos nos mudar. Precisamos encontrar a grande igreja que tenha potencial. E minha esposa olha para mim e diz, não, você provavelmente precisa sair do ministério. Eu disse, sim, com esta igreja. Ela diz, não é o problema da igreja, é o seu problema. Eu disse, o que você quer dizer? Ela disse, você não se lembra do seu próprio sermão, querido? Eu disse, lembro sim. Ela disse, você disse no sermão que Jesus disse sempre que 2 ou 3. Bem, eram 5. Jesus nunca disse sempre que 2 ou 300. Então não temos desculpa. Jesus disse sempre que 2 ou 3 ele prometeu. Deus não mente. As pessoas podem esquecer, podem mudar de ideia, podem mentir, podem distorcer, podem exagerar. Deus não mente. Se Deus disse, ele faz não por sua causa, mas por causa dele. E Deus prometeu que sempre que 2 ou 3 se reunirem, há algo juntos, na unidade. Ellen diz que há poder na oração unida. Quantas vezes vocês se reúnem? E Jesus diz, sempre que 2 ou 3 se reúnem, eu estou bem no meio deles. E então ele diz, pois sempre que 2 ou 3 oram em um só acordo, outra tradução diz, eles concordam em algo. Você me acompanha? Quando eles estão em um só acordo, todos estão em um Honda, você sabe? Honda Accord. É quando eles estão em um acordo? Diz no livro dos Atos dos Apóstolos que os discípulos estão no cenáculo e então ela diz, todos eles tinham problemas. Todos eles tinham desafios como você e eu. Você não tem problemas? Eu lido com eles todos os dias. Confie em mim. Todos os dias. Eles tinham problemas. Mas ela diz, eles não pediram uma bênção para si mesmos. Você ouviu isso? Eles esqueceram de si mesmos, sacrificaram-se, desistiram, se renderam. Eles não pediram nada para si mesmos. Ela diz que todos se uniram em um só acordo, em unidade de propósito, em unidade de pedido. Todos se uniram em uma oração, um único e só pedido. Todos, ela diz, pedem pela bênção prometida. O que era isso? A bênção prometida. Ela chama o Espírito Santo, ela chama a bênção prometida. Todos pedem, você prometeu. Você disse, é melhor para vocês se eu for, porque se eu for, vou enviar o Consolador, e ele os guiará em todas as coisas. Todos disseram, Jesus, você prometeu, nós queremos isso. E ele disse, se vocês que são maus dão bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então todos se uniram em um único e só pedido. Dê-nos a bênção prometida. E Jesus disse, quando 2 ou 3 oram em concordância, o que ele diz? Pode ser dado. Poderia ser. O que ele diz? Será.
Não há espaço para voltar atrás quando ele não está. Talvez. Deixe-me pensar sobre isso, Will. Isso é sólido, não é? Não, Will. Então minha esposa me disse, por que você não liga para eles e ora junto? Eu disse, querida, eles nem podem vir. Eles vão cair no gelo e morrer. Eu disse, você não quer ir porque está muito frio e é muito cedo e pedir a eles. Eu disse, não vou pedir a eles. Peça a eles. Então eu liguei para a senhora, a anciã chefe. Ela tinha 92 anos. A propósito, esqueci de contar a parte boa. Estou olhando para a igreja. 9 pessoas, minha família, 4 e mais 5. Eu disse, devo pregar? São apenas 5 de vocês. E a anciã chefe, 93 anos. Ela disse, pastor, nós pagamos o dízimo. É melhor você pregar. Foi tão deprimente. Eu dei o sermão, fui para casa. Então minha esposa diz, você precisa ligar para eles. Então eu liguei para eles e disse, ei, devemos nos reunir e orar para que Deus nos dê o Espírito Santo e a igreja da fé. E ela disse, sim. Eu disse, tudo bem. Ela diz, vejo você amanhã, 4h da manhã. Eu disse, não, vejo você amanhã, 9 da manhã. Ela disse, tudo bem. 5. Eu disse, tudo bem. 8. Ela disse, tudo bem. 6. Eu disse, tudo bem. 7. Ela disse, tudo bem, 6h30. Pare de negociar. Eu disse, 6h30. Feito. De manhã acordei por volta das 5. Tomei um banho, fiz a barba. Quando saí, estava tão frio e o vento estava tão forte que o para-brisa estava congelado. E eu não tinha aquele raspador de gelo, então usei o cartão de crédito e meus dedos congelaram completamente. E eu fiquei tipo, você sabe. E depois que limpei, entrei no carro e por causa do ar quente da respiração e do frio lá fora, instantaneamente havia gelo do lado de dentro do para-brisa. E você não pode parar de respirar. Você tem que continuar respirando. Então continuava congelando. E eu estava limpando e tentei abrir a janela para dirigir. E não dá para dirigir quando está tão frio com a janela aberta. Então eu virei e fechei a janela e eu nem conseguia ver. Eu odiei isso. Cheguei à igreja e eles já estavam lá me esperando. Eu disse, quando vocês chegaram? Bem, cerca de 1 hora atrás. Estávamos orando para que você viesse. E começamos a orar. E eu realmente não senti nenhum tipo de eletricidade ou trovão ou qualquer coisa, nenhum relâmpago, nenhum barulho. Nada aconteceu. E eles disseram, até amanhã. Até amanhã, depois de 1 semana, eu realmente esperava que eles tivessem tido o suficiente. Eu disse, ei, já se passaram 7 dias. 1 semana inteira de oração. Vocês querem continuar? E um deles disse, pastor, meus filhos nunca ligam para meus netos. Nem no Natal, nem no Ano Novo, nem no aniversário. Nunca ligam, a menos que queiram dinheiro. Desde que oramos, meus filhos começaram a ligar. O outro diz, meu marido e eu nunca conversamos juntos por tantos anos. Desde que oramos, ele voltou a falar comigo. O outro pastor, desde que oramos, posso sentir a presença de Deus na minha família. Você se lembra que o profeta do Espírito diz que é dever dos pais orar pelos filhos. Ela diz que todas as manhãs devemos pedir um novo batismo fresco do Espírito Santo sobre nossa família. Todas as manhãs precisamos convidar a presença de Deus em nosso lar, sobre nossa família, sobre os filhos, sobre o cônjuge. Precisamos pedir. Ela diz que quando fazemos isso, Deus está esperando que o convidemos quando Ele está à porta. Esperando. Você não precisa implorar a Ele, Ele está implorando para que você abra a porta. Quando fazemos isso, Ele entra imediatamente. E então ela diz que isso coloca uma cerca de proteção ao nosso redor. Então, eu digo com minhas palavras, não vou dar os parágrafos do seminário, mas estou apenas dizendo. A senhora me diz, quando começamos a orar, comecei a sentir a presença de Deus em minha casa. Eu disse, por favor, pastor, não pare. Como eu poderia parar? Quando eles disseram, por favor, não pare. Você sabe, eu me sentiria culpado para sempre. Então eu disse, tudo bem. Então, após 10 dias, eu disse, temos 10 dias de oração. Ela disse, bem, vamos fazer 30. Eu disse, tudo bem, é muito tempo, mas fizemos isso após 30 dias. Eu disse, bem, temos 30 dias, vamos parar. Ela diz, bem, Moisés fez 40. Mais 10 dias, ninguém vai morrer. Fizemos 40. Eu disse, vamos parar. Ela diz, olha ao redor, pastor. Eu disse, tudo bem. Ela diz, você não vê? Quando você veio, havia 9 na igreja e agora há 60. Eu disse, tudo bem, o que você quer? Vamos fazer 3 meses. Fizemos 3 meses,
Ela diz: pastor, temos geralmente aproximadamente cerca de mais ou menos 120 pessoas presentes todo sábado. Nós orávamos todas as manhãs juntos, pedindo ao Espírito Santo para encher nossa igreja, para encher nossas famílias, para encher cada cadeira, para encher cada vaga de estacionamento. E Deus fez isso porque não pedimos nada além de: Senhor, enche a igreja. Por que não nos reunimos e oramos? É porque estamos muito confortáveis? Ou é porque Satanás está tentando nos distrair com qualquer coisa, exceto a oração? Porque ele não tem medo de nada além da oração. Porque é aí que está o poder. Jesus disse aos discípulos: não, vivam, mas esperem um pouco mais na cidade e orem. Quanto tempo? Orem até receberem o Espírito Santo. Quando receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder. Então vão. E os discípulos, Heleno diz no livro de Atos, obedeceram a ordem de Jesus. Foi uma ordem, não foi uma sugestão. Obedeceram a ordem de Jesus. E eles oraram no cenáculo continuamente, dia e noite. Quanto tempo? Quanto tempo eu orei? Essa é uma boa, mas não uma boa resposta. Sim, 10 dias, mas deixe-me dizer quanto tempo. Eles oraram até receberem o Espírito Santo. Porque eu digo a você, se o Espírito Santo não tivesse vindo após 10 dias, eles não teriam dito: ei, oramos 10 dias, isso é suficiente. Jesus lhes disse: orem até receberem o Espírito Santo. Eles teriam continuado orando até receberem o Espírito Santo. Me acompanha? Eles continuaram orando e suplicando: Senhor, não vamos sair daqui. Você prometeu, nós esperamos por isso. Heleno diz: ore e espere uma resposta à sua oração. Espere uma resposta com fé, porque Deus não mente. Reivindique isso com fé. Eles oraram e oraram e oraram e oraram até que o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, o Espírito de Cristo diz: eles saíram pregando com ousadia. E então ela diz: eles sabiam que isso lhes custaria a vida, mas eles amavam Jesus mais do que a vida. Eles o amavam tanto que nem pensavam no que poderia acontecer com eles. Bom, deixe-me falar um pouco mais sobre isso. Então, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de oração. Eu estava na Sérvia há algum tempo. Acredito que foi em setembro do ano passado. E havia 4 países, Sérvia, Bósnia, Montenegro e Croácia, que se reuniram. E tivemos um fim de semana de avivamento. E também tive uma reunião com os pastores e assim por diante. E nós, depois de terminar de pregar, sabe, à tarde, tivemos 2 horas ou mais de testemunhos. E as pessoas deram testemunhos poderosos. Iratonó, cada um que se reuniu com um pequeno grupo, cada um testemunhou sobre o poder. Todos disseram: quando oramos juntos, o poder segue. E é isso que nos falta. Temos muito conhecimento. Sabemos, dizemos, não dizemos, temos a verdade. Estou certo? O que é algo É uma coisa, ter a verdade, e outra ser transformado pela verdade. Temos o conhecimento, mas muitas vezes nos falta o poder e a transformação e o fruto, os resultados. Nós apenas temos o conhecimento. Todos aqueles que oram juntos tiveram os resultados, não apenas o conhecimento. Na verdade, dizer que temos a verdade nem mesmo significa ter a informação, porque Jesus diz: eu sou a verdade. Ter a verdade realmente significa ter a presença de Deus. E você tem a presença de Deus quando ora e estuda o mundo. E servir. Essas 3 coisas, vamos falar sobre elas. Agora, muito importante. Um deles veio e disse: eu sou um ortodoxo grego. Eu não vou a nenhuma igreja durante toda a minha vida. Nem mesmo uma vez por ano eu simplesmente não vou à igreja. E ela diz: fui diagnosticada com algo. Não me lembro o que ela disse. Fui diagnosticada. O médico não me deu muita esperança.
Então, pela primeira vez na minha vida, comecei a orar. E eu não sabia como orar. E ela disse, eu disse, Senhor, eu quero orar, ensina-me a orar. E Deus a inspirou, procure. E você encontrará. Busque, e você encontrará. Então o que as pessoas fazem quando procuram? Elas vão ou para a esposa ou para o Google. Ambos são bons, você sabe. Então, ela era na esposa, então, não podia ir para a esposa. Então ela foi para o Google. Agora, quem precisa do Google? Se você tem uma esposa, você sabe. Mas de qualquer forma, então ela foi para o Google. E então ela vai e pesquisa no Google como orar. E ela encontrou o seminário de oração. E ela ouviu, e ouviu, e ouviu 2, 3, 4 vezes. E então ela encontrou o livro, o primeiro livro. E então ela encontrou o segundo livro e leu ambos. E então ela começou a procurar outros sermões. E então ela começou a procurar os livros de profecia espiritual. E ela estava simplesmente absorvendo tudo. Era como uma mangueira de incêndio. Ela estava apenas absorvendo tudo na velocidade da luz. E ela disse no testemunho diante daquela grande multidão de pessoas, ela disse, eu não conseguia ter o suficiente, eu não conseguia entender como no mundo eu poderia viver minha vida sem oração. Como eu ainda estava viva e não me matei ou fiquei deprimida ou desanimada, como consegui sobreviver sem oração? Porque minha vida era continuamente, dia após dia, miserável. Em vez disso, quando comecei a orar, comecei a sentir poder. Comecei a sentir paz, confiança de que Deus está comigo. E foi isso que os alunos disseram no último sábado. Um dos pais enviou um e-mail para alguém da conferência e disse, meu filho mudou. Meu filho nunca fala comigo ou com ninguém. Ele está sempre sozinho. Meu filho não consegue parar de falar sobre oração e estudo. Meu filho acorda de manhã e começa a dizer, eu quero fazer isso. Eu quero dar estudos bíblicos. Eu quero fazer isso. Meu filho mudou. Meu filho se encontra com outros 5 crianças de manhã às 5h30. Ela disse, meu filho nunca fez isso. Às 5h30 eles oram juntos. E os pais disseram, eu posso ver um avivamento no meu filho. As crianças oram. É assim que você as protege dos ataques de Satanás. E então, voltando, a senhora disse, era vida, era poder, era alegria, era paz. E ela disse, eu senti que isso é o que Deus me deu e eu nunca vou perder isso. E ela diz, eu estava indo. Ela diz, eu sou dona de um salão de unhas, sabe, manicure e pedicure. E ela diz, eu estava indo para o trabalho. E estava com fones de ouvido e estava ouvindo sermões e fazendo. E alguém diz, que tipo de música você está ouvindo? Ela diz, eu não estou ouvindo música sem sentido. Estou ouvindo vida. E ela diz, o que você quer dizer? Isto é poder? Ela disse. O que você quer dizer? Esta é a mensagem que mudou minha vida, ela diz. Eu comecei a acordar cedo, comecei a comer de forma saudável, comecei a estudar. Isso simplesmente virou minha vida de cabeça para baixo. Eu sou uma pessoa diferente. E a senhora diz, você está tão animada? Ela diz, sim, eu não consigo nem guardar isso dentro de mim. Ele diz, posso ouvir? Ela diz, você pega um fone de ouvido? Ela diz, ah, não, obrigada, você sabe. A coisa é amarela. Então a senhora disse, venha amanhã. Ela trouxe uma caixa de som, colocou-a perto do espelho e aumentou o volume. E a senhora está ouvindo, e as outras senhoras que estão esperando estão ouvindo. E no dia seguinte elas voltam e ela diz, por que vocês voltaram? Eu fiz suas unhas ontem. As unhas saíram? Elas disseram, não, só precisamos ouvir o próximo sermão. E no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo. E mais pessoas vieram e ela colocou cadeiras. Era como um teatro. Ela colocou mais cadeiras e mais pessoas vieram até não haver mais espaço. E então todos foram batizados. E então ela diz, isso é bom demais para manter dentro. Porque quando você encontra Jesus, você fica tão animado como os discípulos. Você sai pregando com ousadia. E então eu digo, aqueles que nasceram no reino de Deus, nascem como missionários. E então ela diz, aqueles, ouçam com atenção, que nasceram de novo. Ela diz, eles têm paixão pelos perdidos. E então ela diz, se você não tem paixão pelos perdidos, você nunca foi convertido, pode ter sido batizado, mas nunca foi convertido. E então ela diz, você deve se preocupar com a sua própria salvação. Porque quando você encontra Jesus, você é preenchido com amor. Quando você está cheio de amor, você se importa com as pessoas em uma sociedade odiosa. Você é preenchido com amor divino. Você me segue. Isso te transforma.
Você não é mais egocêntrico, egoísta, odioso, não é indiferente? Você está cheio de compaixão e amor. E isso diz que Deus está em você. Porque quando Deus está em você, há transformação. Se não há transformação, então você tem a teoria. Você não tem a presença. Porque Jesus diz, se você permanecer em mim e eu em você, você produzirá muito fruto. Então, basicamente, se não há fruto, você não está em Jesus e ele não está em você. Você pode ter a teoria, mas não tem a presença. É assim que você mede isso. Então, voltando, e a propósito, as pessoas nunca gostam de falar sobre o fruto. Eles só falam sobre amor, Jesus e graça. Isso é maravilhoso. Mas se Jesus está em você, deve haver fruto. E se não houver frutos, você deve se preocupar. Ok? E então, voltando, as pessoas começaram a vir para serem batizadas, para ouvir e dizem, isso é realmente transformador de vida. Eles começaram a orar juntos naquele salão de beleza. E enquanto estavam orando, 16 pessoas foram batizadas. Além dessa senhora, enquanto você está orando, eles disseram, precisamos contar para toda a cidade. Então eles começaram a levar pendrives com os sermões e ir de casa em casa, para o bairro ao redor do salão de beleza e depois para os próximos quarteirões e ruas para espalhar isso. E é isso que as pessoas fazem. Quando elas oram juntas e Jesus toca suas vidas, elas saem e pregam com ousadia e alegria. Elas não estão preocupadas. O que os outros vão dizer? Eles podem dizer o que quiserem. Você sabe, temos tanto medo de contar às pessoas ou de orar por elas, mais do que elas têm medo de ouvir. E então, voltando, os discípulos perceberam que não tem poder. Jesus tem poder. E eles não têm poder. E eles dizem, como você faz isso? Nós oramos pelos doentes e eles não são curados. Nós oramos pelos mortos e eles não ressuscitam. Nós oramos pelos possuídos e eles não são livres. Como você faz isso? E Jesus disse, com oração e jejum. Então eles disseram, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Se os discípulos, João, Pedro, pessoas que passaram 3 anos e meio ao lado de Jesus, ao lado de Deus, eles comeram juntos, caminharam juntos, ouviram o próprio Deus pregando. Se eles não sabiam como orar, você acha que você ou eu sabemos como orar? Ele diz, no livro de Romanos, o Espírito Santo tem que interceder por nós, porque nem sabemos como orar. Então os discípulos disseram, ensina-nos a orar. E Jesus poderia ter dito, esta é a fórmula, Ave Maria. Você sabe. Mas Jesus não disse, estas são as palavras, esta é a fórmula, este é o mantra. Jesus disse desta maneira. Isso significa que esta é a estrutura sobre a qual construir suas orações. Desta maneira. Você me acompanha? Na verdade, ele até diz, não repitam as mesmas palavras como pagãos fazem. Eu me lembro no meu primeiro distrito, há muito tempo, 35, 30, tanto faz. Há muito tempo, 35 anos atrás, não sei quantos, há muito tempo no meu primeiro distrito. Acho que foi em 91. 90 ou 91. Então não importa no meu primeiro distrito. Havia um cara baixo, grande, forte, que sempre, durante todos os anos que estive naquela cidade, fazia a mesma oração. Até as crianças podiam recitar antes dele, palavra por palavra, porque ele nunca mudava. E eu perguntei a ele, por que você faz a mesma oração? Ele disse, bem, quando fui batizado, passei uma semana inteira e compus a oração mais bonita, mais complexa, mais poderosa, mais, você sabe, rica. E então eu a aprendi. E essa oração contém tudo. Eu simplesmente a rezo sempre. O que Jesus diz? Não consigo imaginar dizer à minha esposa, todos os dias do nosso casamento, as mesmas palavras. Eu não consigo. Eu dormiria no sofá. Minha esposa quer que eu seja honesto, direto. Para ter uma conversa aberta. Você me entende? Para abrir meu coração. A oração é a abertura do coração. Não é repetir as mesmas palavras. Como seria? Eu posso falar muito rápido. Na verdade, eu medi. Quando consegui dizer a oração do Senhor em cerca de 9, 10 a 11 segundos. Então, se você tem que orar sem cessar,
pelo menos 2 horas para orar e repetir a oração do Senhor. Você sabe, isso vai te lavar o cérebro. Você sabe, se você repetir a oração do Senhor por 2 horas continuamente em jejum, é como um mantra, até que você nem pense mais. É como se você estivesse com a mente lavada. Jesus diz, não repita o mesmo, não murmure, não repita o mesmo, repita o mesmo, não murmure, não repita o mesmo. Palavras. Na verdade, ele diz, seu Pai no céu sabe. Você se lembra? Elenói diz que nossas orações não são para informar a Deus. Ela diz que Deus conhece nossa mente. A Bíblia diz que Ele conhece nossos pensamentos de longe. Em hebraico diz que antes de serem formados. Ele sabe o que você está prestes a pensar antes de você pensar. Então, o que você pode dizer a Deus que Ele não saiba? Na verdade, o que Deus te diz é mais importante do que o que você diz a Deus. Tô certo? Então essa é a razão. Oração. Ele nos diz, é um diálogo. Essa é a razão pela qual é o fôlego da alma. Nunca vi ninguém respirando apenas para fora. As pessoas também precisam inspirar. Então, através da oração, ela diz em Testemunhos, volume 6, através da oração. Falamos com Deus. E através do estudo da palavra, através da palavra, Deus nos responde. Já aconteceu com você que depois de orar, quando estuda, é como se, através do estudo, Deus estivesse respondendo a você? E ela diz que oração e estudo nunca, jamais devem ser separados. Eles só funcionam juntos. E não que você ore e depois estude. Ela diz como um diálogo. Você ora um pouco e depois ouve, estuda um pouco. E então ora um pouco e depois estuda. E ela diz, você ora. Ela diz, não. Ela diz, não estude. Ela diz, leia 1 ou 2 versículos de cada vez. Você leu aquele parágrafo? Leia 1 ou 2 versículos. E então ela diz, ore sobre eles. Peça que o Espírito Santo o ajude a entender. E então ela diz, reflita, medite sobre eles. Eu diria, faça perguntas para que você possa entender. E então ore novamente. E então leia os mesmos versículos da Bíblia novamente. E então pense, porque é assim que você vai mais fundo e mais fundo. Você sabe? E então, voltando, eles disseram, ensina-nos a orar. E Jesus disse, não com essas palavras, mas desta maneira. Esta é a estrutura, os pontos mais importantes. Agora, eu tenho que acrescentar. Não sinta que você sempre tem que seguir essa estrutura. Eu nunca sigo a mesma estrutura quando falo com minha esposa. Às vezes nós apenas ficamos juntos sem falar. Isso é um pouco mais difícil para mim do que para ela. Mas de qualquer forma, ela pode ficar quieta para sempre. Eu não consigo. É como um castigo. Mas só de estar juntos e conversar e discutir tudo. O que fazemos sobre isso? O que fazemos sobre aquilo? E as crianças? E este domingo? Sabe falar sobre tudo. Devemos abrir nosso coração e falar com Deus sobre coisas pequenas e grandes. Nada é grande demais e nada é pequeno demais para Ele não se importar. Você me acompanha? De qualquer forma, e Jesus diz, dessa maneira, e então ele diz, nosso Pai, diga isso, que estás no céu. Ele não diz, meu, Pai. Ele diz, nosso Pai. Ele não diz, dá-me. Ele diz, dá-nos hoje. Ele não diz, perdoa-me, perdoa-nos. Você me acompanha? Ele não se refere a você. Não é sobre você. Illinois diz que é uma bênção maior dar do que receber. E então ela diz, essa bela citação. Ninguém reza direito, buscando uma bênção para si mesmo. Ela diz que você nunca receberá uma bênção. Ela diz que você é abençoado quando compartilha a bênção. Ela diz que quanto mais você reza, pedindo para compartilhar, mais você recebe. Jesus veio para servir, não para ser servido. Portanto, vou dizer algo que você pode gostar ou não. Se você não gostar, vou rezar por você. Ouça com atenção. Ouço pessoas dizendo, vou à igreja para receber uma bênção. Você nunca receberá uma. Pare de ir à igreja para receber uma bênção. Vá à igreja para ser uma bênção. Porque só então você recebe uma bênção. Na medida em que você abençoa os outros,
nessa mesma medida você é abençoado. Você nunca será abençoado como um adventista, ou cristão preguiçoso, ou qualquer que seja. Você será abençoado apenas quando servir. Jesus veio para servir e você é chamado para servir. Você não é chamado para ser servido, você é chamado para servir. É algo estranho na minha vida, minha esposa e eu. Nós conversamos sobre isso. Toda vez que temos um problema, e temos muitos, toda vez que temos um desafio, o carro, a casa, quaisquer desafios. Toda vez que temos um problema, e temos muitos como todo mundo, toda vez que pedimos ajuda a Deus, o problema não é resolvido. Na verdade, ganhamos mais 10 problemas. E quanto mais pedimos ajuda, mais problemas temos. E ficamos deprimidos, não sabe? E toda vez que dizemos, você sabe de uma coisa, há outras pessoas que estão piores. Vamos não focar em nós mesmos. E toda vez, cadete, que oramos pelos outros, quanto mais oramos pelos outros, de alguma forma, nossos problemas são resolvidos. Nem precisamos nos concentrar neles. Deus vai à nossa frente e lida com nossos problemas e Ele diz, se você me servir, eu o servirei. E se Deus cuida dos seus problemas, é muito melhor do que se você cuidasse dos seus próprios problemas. Deus nunca te chamou para ser abençoado. Ele abençoou Abraão não para abençoar Abraão, mas para que ele fosse uma bênção para todas as nações. Ele diz em Gênesis. Deus te chamou para ser uma bênção. Não diz meu pai, diz nosso pai. Se você quer que sua oração seja ouvida, não ore apenas por si mesmo. Minha esposa tem o hábito de comprar demais para nossos netos. Ela não consegue se controlar. Ela está aqui. Provavelmente ela vai ficar chateada comigo. Mas toda vez que ela vai à cidade, ela compra algo para as crianças pequenas. Ela diz, eles são tão doces, vamos comprar isso para eles. E eu digo, pare de comprar porque eles crescem rápido. Você compra tanto e eles só podem usar tanto. E então isso fica grande demais para eles. E ela veio para casa e comprou essas sandálias e esses sapatos, todos número 3. Eu disse, querida, no próximo mês você vai precisar do número 4 porque as crianças crescem rápido. Por que você não comprou o número 3 e número 4? Ela disse, é tão bonito. Eu preciso comprar. Não, você não precisa. E então estou discutindo com ela. E, finalmente, espero ter conseguido convencê-la. E ela sai e compra 2 pares de sandálias, iguais, ambos, do mesmo número. Eu disse, o que eu te disse? Ela disse, querido, você não disse no sermão do último sábado que deveríamos ser uma bênção? Eu disse sim. Que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa mente, toda a nossa alma e amar o nosso próximo assim como amamos a nós mesmos. Eu disse sim, eu disse. Ela disse, bem, nossa vizinha tem uma filha que tem a mesma idade da nossa neta. Então eu comprei um par de sandálias para nossa neta e um par de sandálias para a filha da nossa vizinha. Então, que Deus te abençoe. Você entende? Deus te disse que quando você for orar, não deve se concentrar em si mesmo, mas sim nos outros. Concentre-se em Deus e concentre-se nos outros. Se você quer uma bênção na oração, Jesus diz, você diz nosso, você se importa, porque Ele ama o seu próximo, assim como ama você. Você acha que é um adventista? Você acha que ama Jesus? Você sabe como você sabe, com certeza? Porque muitos dirão, pai, você sabe? Ele diz, eu não te conheço. E eles dizem, mas nós fomos à igreja de Jesus? Ele diz, sim, vocês foram. Nós comemos um monte de tofu, Jesus. Sim, vocês comeram. Nós fomos ao acampamento Reunião Jesus. Sim, vocês foram. Eu só não conheço vocês. Você sabe como você sabe se realmente o conhece? Ele diz em 1 João capítulo 4. Se você acha que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o amor de Deus não está em você. E você é um mentiroso. É isso que está escrito. Então você vê, se você se importa com seus vizinhos, quanto você ora por seus vizinhos? Quanto você ora por si mesmo? Se você realmente quer saber se ama a Deus. Você vê o quanto você ama seus vizinhos? Ele diz, eu estava nu, eu era um estrangeiro, eu estava na prisão, eu estava com fome. Senhor, nós nunca... Sempre que você fez isso por eles, você fez. Por mim. Então, se você realmente quer amar a Deus, veja o quanto você ama o seu próximo. Quanto você ora por seu próximo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que você o louvaria e o santificaria quando entra em sua presença? Por quê? É porque Deus gosta de ser lisonjeado?
Ele é tão orgulhoso, dizendo, ó, você é tão maravilhoso, você é tão grande e tão brilhante. E ele diz, eu me sinto bem. É porque Deus é orgulhoso e gosta de ser lisonjeado? Por que você precisa, diz na Bíblia, entrar em sua presença, entrar em seus portões com ações de graças, com louvores? Por que você precisa entrar em sua presença com ações de graças? Muito simples. Ele recebe elogios suficientes. Ele não precisa de mais. Anjos se curvam em sua presença. Dezenas de milhares de anjos, milhões de anjos se curvam no coro celestial e majestoso. E eles dizem, santo, 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 posto santo. Eles cantam aquele coro incrível que quando estivermos no céu, ficaremos arrepiados ao ouvir o coro angelical. Quando eles cantam, é simplesmente uau. Você sabe, Deus recebe elogios suficientes. Ele não precisa dos seus elogios. Por que ele diria para você entrar em sua presença com louvores? Porque, pense na Bíblia, toda vez na Bíblia, por exemplo, Josafá, ele é atacado por um grande exército sírio. Grande, grande, centenas de milhares, grande. E ele vai ao templo e diz, Senhor, eu tenho um problema, estou perdendo minha casa. Senhor, eu tenho câncer, Senhor, estou em divórcio. Senhor, por favor, me ajude. Eu tenho um problema, ele diz. Você é sim ter um Deus tão grande, maravilhoso, incrível, amoroso e poderoso. Você esteve conosco, nos tirou do Egito. Você dividiu o Mar Vermelho. Imagine, o mar e você anda entre duas paredes de água que permanecem imóveis. Você nos deu vitória sobre Seom e Og, nos deu maná, pão do céu, nos deu água da rocha no meio do deserto, nos deu Jericó. Você, entende? Você é um Deus tão bom. Por que Josafá? Ou diria a Deus como Deus é. Você acha que Deus não sabe como ele é? Talvez Deus tenha perdido a memória? Você e Josafá precisavam, disseram, Deus é velho, ele tem Alzheimer, eu preciso lembrá-lo de como ele é. Por que Josafá? Diria a Deus o que Deus fez no passado. Bem, ele diz em Deuteronômio, Deus disse a Moisés, escreva estas coisas e lembre-se e leia-as para seus filhos e netos todos os dias. Leia-as de novo e de novo e de novo e lembre-se do que eu fiz por você. E a carta eu digo, não temos nada a temer, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou no passado, e a glória do propósito que Ele tem para nós. E então ouça com atenção. A Bíblia diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum, de seus benefícios. E então eu digo, ouça com atenção agora. Ouça com atenção, e eu coloco isso em minhas palavras. Ao lembrar como Deus nos guiou no passado, Ele nos dá força para o presente. Quando você vai à presença de Deus, com louvores, lembrando a Deus o que Ele fez por você, porque você já teve desafios e crises antes. Esta não é a primeira e não será a última. Você já teve grandes crises antes na sua vida, e ao olhar para trás e ao lembrar, porque as pessoas têm um mau hábito, as pessoas lembram dos desafios, nunca lembram das orações respondidas. Nunca lembram das coisas boas. Nunca lembram do marido e da esposa. Se eles têm 5 anos bons e depois uma briga, não física, mas apenas um desafio, eles não lembram dos dias bons. Eles só lembram dos ruins. Como você explica isso? É assim que somos. Focamos nos problemas em vez de focar nas bênçãos. Os 12 espiões, 10 deles, vêm e dizem, este é um grande país, grande exército, gigantes, grandes muralhas, grande exército. Eles vão nos devorar vivos. E 2 deles dizem, lembrem-se de como Deus nos guiou desde o Egito e as pragas. E lembrem-se de que o mesmo Deus está conosco. Não tenham medo, lembrem-se. Como você ganha força para esta crise? Lembrando que Deus esteve com você nas outras crises, que você pensou que eram realmente grandes e agora, ao olhar para trás, estavam bem. Eu estava no exército. Pensei que iam me colocar na prisão. Pensei que iam terminar com a minha vida. Eu estava em uma crise. Eu orei e agora, olhando para trás, Deus resolveu aquele problema. Eu estava na escola no Sul, depois em Andrews. Eu não comi por dias. Eu nem sequer tinha comida. Minha esposa e eu orávamos juntos e íamos dormir com fome. E pensávamos, este é o maior Cristo de nossas vidas.
Olhando para trás, ele cuidou disso. E ao lembrar um por um como Deus te guiou no passado, isso ajuda você, não Deus, ajuda você a processar que você tem um Deus maravilhoso, que você tem um Deus poderoso, que você tem um Deus bom, aquele que se importa a ponto de dar seu próprio filho. Se ele deu Jesus, quanto mais ele cuidará dessas coisas. Você me acompanha? Lembra quando Pedro estava na prisão e os discípulos no cenáculo? E os discípulos oram e dizem, Senhor, Pedro está na prisão. Eles dizem isso no livro de Atos? Não. Eles dizem, Senhor, você é um Deus maravilhoso, poderoso e amoroso. Você tem estado conosco no passado. Olhamos para nossos pais e antepassados e sabemos o que você fez por eles. Sabemos que você é bom. Então confiamos que você agirá por Pedro. Por que você entra em seus portões com louvores? Porque ouçam, pessoal, Ellen diz, não. Se permita falar em dúvida, nem mesmo orar em dúvida ou sequer pensar. Ela diz, não se permita pensar em dúvida. Porque Satanás, ganharia terreno. E você terá uma fé fraca. Ela diz, fé doente. Você tem uma fé fraca. Ela diz, pense em fé, fale em fé, ore em fé. E então ela diz, comporte-se conforme sua fé. O que o parágrafo diz? Quem se lembra? Comporte-se como se sua fé fosse invencível. Ouça com atenção. Se você tem 2 flores, as flores que você rega e alimenta, essa é a que vai crescer e ser saudável. Se você alimentar a dúvida, ficará deprimido e desanimado. Quanto mais você fala sobre seus problemas, mais você fixa seus olhos e sua mente nisso, mais desanimado você fica, menos fé você tem, e sem fé é impossível para Deus até mesmo responder a sua oração. Mas se você pensa de forma positiva, pensa em Deus, em seu amor, em sua graça, em seu sacrifício, em seu poder, em sua promessa, e ele não gosta de como ele o guiou no passado. Quanto mais você fala sobre fé, mais você nutre, reforça, alimenta e rega a fé. E essa fé vai crescer mais. Quanto mais você olha para Deus e não para os problemas, a fé vai crescer mais e mais e mais e mais e mais. E você terá uma fé forte. E Jesus diz, entre na minha presença com louvores. Por que você não pode nem pedir algo quando tem uma fé pequena? Você precisa construir fé. E então você pode perguntar, e faz sentido essa ser a razão? Não porque Deus gosta de ser louvado. Deus não ganha nada quando você come tofu, você ganha. Deus não ganha nada quando você guarda o sábado, você ganha. Deus não ganha nada quando você o louva. Você ganha. Você desenvolve, reforça, alimenta e faz a fé crescer. Faz sentido? Eu me lembro que estava na Califórnia e em Monterey, falando para a reunião ministerial da divisão norte-americana. Há muito tempo, muitos anos atrás. E eu estava pregando. E no dia anterior eu comprei um celular novo. E eu não sabia. Eu não brinquei com ele. Não sabia como usá-lo. Então eu estou pregando. E pensei que o tinha desligado. Bem, eu não desliguei. Ainda estava no modo vibrar. E eu estava pregando e o telefone no meu bolso. E isso meio que me distraiu. Perdi o fio da meada, sabe? Então eu fico tipo, continuo pregando e E eu paro, e então continuo e E eu fiquei frustrado e peguei o telefone. Como você desliga isso? E eu não sei. E eu dou para uma criança. Crianças sabem tudo sobre isso. E então ele olha e tira a bateria e diz, pronto, está morto. Ok? Então eu terminei meu sermão. Depois que terminei meu sermão, coloquei a bateria de volta. E ouvi. 16 mensagens de voz, 22 mensagens de texto, todas realmente ruins. A primeira, pastor, por favor, atenda o telefone. A segunda, pastor, por que você não? E a terceira, pastores, vocês nunca atendem o telefone. A quarta, pastores, vocês não se importam. A quinta, vai realmente de ruim para pior para terrível, sabe? Então eu ligo para ele. Ele diz, por que você não atende o telefone? Eu disse que estava pregando. Bem, por que você não me disse isso? Eu disse, como eu poderia te dizer que estava pregando? Você sabe? Eu disse, o que está acontecendo? Ele diz, pastor, você se lembra do que aconteceu comigo? Eu disse, lembro, na verdade. Ele perdeu o emprego. Não só ele, um monte de outras pessoas que trabalhavam para aquela empresa. A esposa dele fez uma cirurgia e a cirurgia nunca cicatrizou. 6 meses depois ainda não tinha cicatrizado. E ela estava dia e noite em dor constante. E então ela perdeu o emprego. E então eles perderam um neto que tinha acabado de nascer uma semana depois. Então eles passaram por muita coisa. Eu disse, pastor, tenho orado por 6 meses todos os dias. E Deus não responde. Por quê? E eu disse, meu amigo, Deus não se importa. Ele disse, o quê?
Eu disse, Deus não se importa. Ele diz, não, Deus se importa. Eu disse, ok, então ele não te ama. Não, ele me ama. Eu disse, talvez ele não tenha poder. Ele disse, não, Deus tem poder. Eu disse, talvez ele não tenha a sabedoria para resolver isso. Não, Deus é sábio. Eu disse, espere um segundo. Você me diz que Deus tem a sabedoria. Ele tem 1000 soluções quando você não tem nenhuma. Ele tem poder. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele te ama. Ele se importa com você, mas não responde? Então, o que está errado nesta imagem? Se Deus te ama mais do que você jamais entenderá, nem mesmo no céu, nunca por toda a eternidade, você nunca entenderá uma gota do amor de Deus. Para sempre e sempre você estudará o amor de Deus, e é tão profundo e tão amplo e tão grande que Paulo diz, e para entender o amor de Deus que supera qualquer coisa. Nosso cérebro é pequeno demais para captar tanto amor. E ficaremos tipo, uau, ainda mais. E então, uau, e por toda a eternidade, uau, sabe? E se Deus te ama tanto? E se Deus tem tanto poder e tanta sabedoria? Então qual é o problema? Ele diz, teoricamente eu sei, praticamente eu não sei. Eu disse, bem, me diga como você ora. Bem, por 6 meses eu conto a Deus todos os dias meus problemas. Eu disse, espere um segundo, eu sei por quê. Deus, tem Alzheimer? Ele diz, o que você quer dizer? Por que você conta a ele todos os dias quando ele já te ouviu? O que você quer dizer, pastor? Eu disse, por 6 meses, você continua falando sobre seus problemas. Ele disse, sim. Eu disse, você acha que ele é normal? Então, o que você quer de mim, pastor? Como você quer que eu ore? Bem, lembre-se do que Jesus diz no Getsemane. Por favor, afasta de mim este cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade. Eu disse, quantas vezes você dá a Deus permissão para ser Deus? E você diz, Senhor, este é o meu problema. Você sabe disso, mas faça o que quiser. Vou te dar permissão, meu consentimento, e vou confiar, seja o que for. Porque é preciso fé para ver um milagre, mas é preciso mais fé para não ver um milagre. E eu disse, você disse isso? Não, mas eu realmente não quero isso. Ah, tudo bem. Então eu disse. Então você continua contando a Deus os problemas? Sim! Então você continua realmente focando em repetir seus problemas? Ele disse, bem, se você colocar dessa forma, eu disse, quero que você ore. Amanhã, de forma diferente. Quero que você não mencione seus problemas. Ele disse, pastor, eu tenho que. Eu disse, não, você não tem. Você já fez isso por 6 meses. Não, pastor, eu tenho que. Eu disse, o que acontece se você não fizer? Eu não sei. Eu disse, bem, na pior das hipóteses, você morre. Se você morrer, prometo que vou pregar o melhor sermão fúnebre de todos os tempos. Ele disse, pastor, pare de brincar. Eu tenho que contar a Deus meus problemas. Eu disse, não. Na verdade, você não tem. Deus conhece seus problemas. E eu disse, por que você não tenta uma vez amanhã, quando orar, dizer, Senhor, você já conhece meus problemas. Eu vou escolher te louvar hoje. Ele disse, pastor, mas eu não sinto vontade de louvar? Ele disse, é exatamente isso que Satanás quer que você faça. Não sentir vontade de louvar. É por isso que você está tão deprimido e tão desanimado, tão abatido e tão derrotado. Cristãos de verdade não são cristãos derrotados. Porque Deus não foi derrotado. Cristãos de verdade são pessoas felizes. Como você pode dizer a alguém para ser batizado e ser feliz quando você está batendo com um taco de beisebol na cabeça? Como você pode ser atraente se não está feliz? Como você pode dar esperança se não tem esperança? Então eu disse a ele, quero que amanhã você diga a Deus 10 coisas que ele fez por você no passado. Ele disse, não consigo lembrar de uma. Eu disse, você me disse que em 35 anos de batizado você não se lembra de uma. Oração respondida? Eu disse, que vergonha. Eu disse, quero que você peça a Deus para te lembrar. E você diz a Deus o que ele fez por você. Ele disse, mas eu não preciso porque Deus sabe. Eu disse, sim, ele sabe. Você não. E eu quero que você faça o que eu disse. Pastor, isso não faz sentido. Então pare de me ligar. Se você não, por que você vai ao médico se não ouve o que o médico diz? Então eu disse, pare de me chamar assim. Eu disse, quero que você diga algumas coisas a Deus. Se você não se lembrar de 10, pelo menos 5 que ele fez por você no passado. E então quero que você pegue a Bíblia e leia em voz alta, em oração. Diga. Pastor, se eu disser Satanás vai me ouvir?
Satanás não precisa te ouvir. Ele te conhece. Ele tem estudado as pessoas por 6.000 anos. Em segundo lugar, quando você ora e convida Deus, Satanás não fica ao lado de Deus e diz, ei, ele está orando. Quando você ora e convida Deus, Satanás treme e se liberta. Ele corre. Quando Deus vem, Satanás vai. Eles não ficam juntos. E então eu disse, eu quero que você diga, porque você precisa ouvir para que seu cérebro processe. Eu quero que você leia em voz alta 10 promessas da Bíblia. Senhor, tu disseste, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Senhor, eu acredito. Isso eu não entendo, mas eu acredito. Ele disse, pastor, eu não quero mentir na oração. Eu disse, o que você quer dizer? Eu não quero dizer que acredito porque não acredito. Eu disse, meu filho, meu amigo, meu irmão, você sabe, você não diz, eu realmente sou forte na fé. Você diz, eu acredito. Ajuda a minha incredulidade. É isso que você basicamente diz. Fé, Ellen White diz, não é um sentimento. Você sente isso. Eu sinto. Eu sinto. É uma decisão da mente. Você escolhe, você não entende, você não merece. Você não sente isso. Você não. Você é incapaz de fazer isso, mas você escolhe. É uma escolha, é uma decisão da mente. Ela diz, então você diz, Senhor, eu escolho acreditar. Eu acredito que não estou sozinho. Eu acredito quando você disse, mesmo que seus pais te esqueçam, eu nunca esquecerei. Eu te inscrevi nas minhas palmas. Mesmo que as montanhas se movam, meu amor nunca se moverá porque eu te amo. Eu te conheço pelo nome. Eu quero que você leia essas promessas. Ele disse, você quer que eu faça isso? Eu disse, sim. Ler da Bíblia para Deus? Sim. Quantas vezes você orou dessa maneira? Ele disse, nunca. Eu disse, você não sabe o que está perdendo. Então eu quero que você ligue para alguém e conte o que Deus fez por você no passado. E leia para eles as promessas da Bíblia. Por que eu faria isso? Porque quanto mais você conta aos outros, mais forte você fica, mais você acredita ao contar aos outros, você cresce. Pastor, isso não faz sentido. Eu disse, não, então não me ligue. Na manhã seguinte, 4h30 ou 5 horas da manhã, ele me ligou. Eu olhei para o relógio. Pensei que era Deus ligando naquela hora. Olhei para o telefone e era ele. E eu digo, cara, ele realmente, esses membros da igreja, eles realmente ligam cedo. E eu fiquei tipo, devo atender? Eu disse, bem, ele está com problemas, vamos atender. Eu disse, alô? Ele disse, pastor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse, uma tragédia. Ele diz, não. Eu disse, o que aconteceu para você me ligar às 5h30? Ele diz, pastor, pela primeira vez na vida dela, sou adventista já tem 5 anos. Pela primeira vez na minha vida, tenho paz e alegria na oração. Para mim, a oração tem sido como uma rotina. Eu só faço porque tenho que fazer. É a coisa certa a fazer. Agora mesmo, eu tenho alegria. Eu sinto vontade de cantar. Eu disse, finalmente, agora você é um adventista. Ele diz, eu tenho alegria, eu tenho paz. Paulo diz, regozijai-vos sempre, mesmo em suas dificuldades, regozijai-vos. E novamente eu digo, eu tenho alegria. Pastor, finalmente. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele diz, você sabe o que aconteceu? Pastor, eu comecei a orar para que Deus me lembrasse do que Ele fez por mim no passado, e as coisas começaram a voltar, e eu comecei a dizer a Ele o que Ele fez por mim. E no começo não fazia sentido. Mas enquanto eu repetia, comecei a ficar envergonhado de mim mesmo. Eu comecei a perceber que Deus bom eu tenho e eu não confio nele. E eu me senti muito mal. E então quanto mais eu repetia, e então as promessas da Bíblia, mais paz e mais alegria. E eventualmente ele disse, eu tinha tanta alegria que comecei a cantar. Pastor, eu nunca canto. Adventistas nunca cantam. Anjos cantam, não haverá muitos sermões no céu, mas muita música. Ele diz, eu nunca canto, mas agora, enquanto orava, por algum motivo, comecei a cantar. Pastor, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele diz, eu estava feliz. Eu disse, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que você vai. Ele disse, eu confio em você, Senhor. Eu disse, pastor, eu tenho paz. Ele diz, Deus ainda não resolveu meus problemas, mas eu sei que Ele vai porque Ele me ama. Eu disse, aleluia. E eles disseram, mas pastor, isso não é uma história. Eu disse, a outra? Ele disse, sim. Eu liguei para meu colega de trabalho que foi demitido. Quando fui demitido, ele perdeu a esposa para o câncer e o filho em um acidente de carro. E quando eu liguei para ele, comecei a contar o que Deus fez por mim no passado. E comecei a contar para ele as promessas. E comecei a dizer a ele quão maravilhoso Deus é e que ele precisa aguentar firme porque Deus vai responder. E ele diz, como você pode com sua esposa doente e tendo perdido um neto? Como você pode ter tanta paz e tanta alegria no meio das provações? E então o cara diz, você não sabe o que fez. Ele diz, eu sei que te liguei. Ele diz, não. E o vizinho,
o colega de trabalho diz, eu estava com a arma na mão, carregada. Coloquei-a na minha cabeça e estava pronto para puxar o gatilho porque não via razão para continuar vivendo. Perdi meu emprego, perdi minha esposa, perdi meu filho. Eu não via razão para continuar vivendo. Eu estava pronto para puxar o gatilho quando o telefone começou a tocar. E eu olhei e percebi que era você. E eu disse, vou me matar depois que conversarmos. E você disse, ele disse, o vizinho disse, você salvou minha vida, você me deu razão para viver. E então meu núcleo, um membro da minha igreja me disse, pastor, não só ele me deu força, mas já salvou outra pessoa. E então ele disse, eu nunca soube o quanto sinto falta quando vou a Deus, apenas falando de problemas, nunca falando de fé. A Bíblia diz, entre em sua presença com ações de graças, não apenas porque Deus é digno, mas porque isso ajuda você a entender que está diante de um Deus maravilhoso, amoroso e poderoso que se importa com você. Isso ajuda você a confiar nele mesmo. Quando está em provações e não entende o que está acontecendo. Você me acompanha? Eu acho. Nosso tempo acabou há muito tempo. Precisamos parar por hoje à noite. Eu fico animado e esqueço do tempo. Mas você vai me perdoar de qualquer maneira. Então, ouçam pessoal, vamos parar por hoje à noite. Qual é o benefício? Desligue. Qual é o benefício de ouvir outro sermão? Não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Se eu vim aqui esta noite, e você veio aqui esta noite, isso significa que Deus está pedindo a você para viver essas coisas. Deus diz que você precisa disso, é para o seu benefício. Você precisa da bênção, você precisa fazer isso. Então, a partir de agora, tome uma decisão. Toda vez que você orar, passe um tempo de qualidade louvando a Deus. Pare de ir para a oração e imediatamente falar sobre problemas. Imediatamente, Senhor, obrigado por estar na noite passada. E Senhor, e então você começa a desabafar. Você entende? Diz lá, aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos é Rafa. E agora é Iada em hebraico. E Rafa significa não ser, aquietar-se. Significa não ficar ansioso, não tentar resolver seus problemas. Eu conheço seus problemas melhor do que você conhece seus próprios problemas. Não fique ansioso para resolver seus problemas. Eu os conheço, diz o Senhor. Eu os conheço. Iada é o que Deus disse a Adão. Vai e durma com sua esposa e tenha filhos. Essa é a palavra Iada. Deus diz, não tente resolver seus problemas, em vez disso, tente me conhecer, ter um relacionamento íntimo comigo. Porque a vida eterna não é quando você resolve seus problemas, é conhecer a Deus. Satanás faz você pensar que seu problema é seu trabalho, ou sua saúde, ou sua família, ou sua casa. Mas esse não é seu verdadeiro problema. Nosso verdadeiro problema é que não conhecemos nosso Deus. Quando você conhece Deus, as outras coisas, quando você vê Deus quão bom Ele é, as outras coisas se tornam realmente pequenas. Quanto maior Deus, menores os problemas. E essa é nossa verdadeira necessidade. Conhecer a Deus. Você acha que seu problema é a casa? Satanás não precisa da sua casa. Seu problema é o cônjuge? Satanás não precisa do seu cônjuge. Seu problema é o carro? Satanás não precisa carro. Ele voa? Satanás está lhe dando essas coisas para distraí-lo de um relacionamento real com Deus. Nosso problema é que não conhecemos Deus. Porque se o conhecêssemos, teríamos alegria, paz e fé. E Satanás não teria poder sobre nós. Portanto, quando você entrar na presença de Deus, primeiro, conheça seu Deus. Porque isso é vida. Quanto mais você o conhece, mais forte você é. Quanto mais fé você tem, mais paz, mais alegria. Quanto mais as pessoas podem ver, dá alegria em sua vida, mais poder você tem. Menos acesso Satanás tem. Você entende? Entre em seus portões com louvor. Amém? Vamos orar juntos. Pai no céu. Ó Deus, tantas vezes focamos nossa mente em problemas.
em vez de focar nossa mente em Ti. Ajuda-nos a Te conhecer mais, a refletir, a contemplar, a manter nossos olhos mais em Ti, a falar mais sobre Ti, e a Te conhecer e a Te amar. Porque quanto mais Te conhecemos, mais Te amamos, mais confiamos em Ti, mais paz, mais alegria, mais fé. Por favor, ajude-nos a experimentar isso a partir de agora, todos os dias. Pedimos, em nome de Jesus. Amém?